Amigos queridos, deixemo-nos envolver pela suave melodia da música que toca os nossos sentimentos mais purificados e nos envolve em vibrações de paz e de esperança. Nós confiamos na grandeza do amor de Deus, na sua misericórdia infinita. Nós confiamos que Jesus é o nosso mestre, modelo e guia da humanidade, a quem nos entregamos através dos seus ensinamentos para seguir seus passos, para seguir, Senhor, os exemplos vivos que marcaram os nossos espíritos por toda a eternidade. E nos curvamos nesta hora te pedindo, Senhor, que nos ampare uma vez mais, fortalecendo-nos a todos com as fagulhas da sua divina misericórdia. Envolve, Senhor, a humanidade da terra, que passa por esses momentos de grandes testemunhos para aferir no íntimo do nosso ser quem somos e para onde queremos caminhar. Assim, Mestre amado, que as infinitas bênçãos do seu amor a nos envolver tragam-nos as inspirações necessárias e que os espíritos sublimes, solenemente apostos, possam fazer de nós instrumentos dignos e úteis, onde quer que estejamos, hoje e sempre, e que assim seja, Senhor. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e nós estamos nesse item suicídio e loucura. Ocorre o mesmo com o suicídio. Excluídos aqueles que se efetuam no estado de embriaguez e de loucura, e que podemos chamar inconscientes, é certo que quaisquer que sejam os motivos particulares, tem sempre por causa um descontentamento. Ora, aquele que está certo de não ser infeliz senão por um dia, e serem melhores os dias, tem facilmente paciência. Ele só se desespera se vê termo para seus sofrimentos. Que é, pois, a vida humana em relação à eternidade, senão bem menos que um dia? Mas para aquele que não crê na eternidade, que crê que tudo nele se acaba com a vida, se está oprimido pelo desgosto e pelo infortúnio, não vê seu termo senão na morte. Não esperando nada, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar suas misérias pelo suicídio. Então, o Evangelho está trazendo uma elaboração do pensamento equivocado dos incrédulos, daqueles que não têm uma visão da continuidade da vida e que, pensando que a vida se encerra no término da desencarnação, ele então tenta abreviar o sofrimento. Bom, já que eu vou sofrer a vida inteira, então eu vou interromper o meu sofrimento, porque quando a morte chega, tudo acaba. Pasmem, porque até entre os nossos amigos espíritas, isso ainda é um acontecimento no íntimo daquele espírito que quer cessar esse sofrimento, porque no item anterior nos disse que a loucura é uma comoção dentro de um acontecimento que a pessoa não tem estrutura para passar.
Da mesma forma, o suicídio é uma comoção ou uma rebeldia perante a lei que a pessoa não se sente em condição de suportar. Mas será que nós temos mesmo um fardo mais pesado do que poderíamos carregar? Seria um engano nós pensarmos assim. Nós temos a consequência dos nossos atos sobre nossos ombros, e se isto é um peso a mais para nós, nós podemos dizer que são escolhas voluntárias desta encarnação. Os tormentos voluntários que nós arrastamos para nós nessa encarnação são um peso maior do que nós precisaríamos carregar. Então, se uma pessoa resiste a perdoar, resiste a amar, resiste a se reconciliar, o peso que ela vai carregar dos tormentos voluntários da atual existência é superlativo. É superlativo. Porque aquilo que nós trouxemos para nos ajustarmos com as leis é na proporção da nossa estrutura moral, nada mais. Ninguém passará nada acima da sua estrutura moral. Mas nós podemos arbitrariamente, pelas escolhas enganosas, arcando com consequências gravíssimas que podemos não ter estrutura para suportar. Então, nós vamos refletir um pouco numa página hoje do Emmanuel, do Caminho, Verdade e Vida, que é como nós vamos encarar na vida terrena o padecimento. Porque há pessoas que têm um limiar muito pequeno para a dor. Qualquer desacomodação, ela sofre muito. E há outras pessoas com as fibras morais mais estruturadas que elas resistem mais à dor, aos padecimentos. E então a pessoa já logo diz, às vezes até questão física, qualquer alfinetada para ela é um tormento, uma dor superlativa. Se para a parte física é assim, imagine para a parte mental e espiritual, o quão esse espírito ainda está fragilizado e sucumbe diante de pequenas dores. Então a doutrina espírita, porque não há caminhos que possam demover as ideias suicidas do que o entendimento profundo da doutrina espírita, profundo. E esse entendimento muda a estrutura da minha razão e eu passo a compreender a realidade que estou vivendo de uma nova forma. Porque quanto mais a resistência impor contra as leis divinas, maior sofrimento. É bem simples isso. Então, a mansuetude, a docilidade, a resignação perante os fatos da vida não significa estagnação, não significa passividade, significa uma aceitação da vontade de Deus em nossas vidas. Emmanuel diz assim: nada temas das coisas que hás de padecer. Porque há pessoas que sofrem por antecipação. Como vai ser de mim em tal época, daqui não sei quanto tempo, sofrem por antecipação e desenvolvem uma síndrome ansiosa, crônica, porque estão sempre projetando uma possível dor, um possível sofrimento mais para frente. E o aqui e agora não é vivenciado para abastecer o espírito. Então o espírito fica desabastecido porque ele está projetado no sofrimento que ele pode ou não passar amanhã, quem sabe um dia, talvez. E cada dessas pessoas traz um tema. Às vezes a pessoa, qual é o maior temor da sua vida? Perder um filho. Às vezes a pessoa, aos 15 anos, começa a ter esse sofrimento, aos 20 anos, aí vem os filhos, ela continua tendo esse sofrimento. O filho está com 50 anos, o filho está com 60 anos, ela continua com o sofrimento de ver um filho sofrer. Óbvio que é uma temática que ela trouxe da sua anterioridade, porque naturalmente ela já viu o filho sofrer e não pôde
não teve recursos para superar. Então ela vem com esse pavor imenso. Então, o que nós vamos passar é justo e necessário e na proporção do nosso suporte moral. Se esta confiança nessa passagem de Jesus não for inabalável, nós vamos sempre estar temerosos e vamos, como um mecanismo de evitação do sofrimento, abandonarmos. Então, toda pessoa que tem um medo de uma iminência de um perigo, antes do perigo acontecer, ela abandona antes. Ela abandona relacionamentos antes de ser rejeitada, porque ela pressupõe que um dia ela possa vir a ser rejeitada, então ela já nem se envolve. Ela abandona as situações difíceis que vão trazer para ela uma estruturação da fé, ela desiste, ela interrompe, ela não vai além dos seus próprios limites, ela não é como um atleta que está sempre aumentando a sua marca, o seu desempenho. Na dinâmica divina do Espírito, nós precisamos também aumentar a nossa resistência, o nosso desempenho, o nosso enfrentamento, as nossas superações. Porque, é difícil, não vou fazer. É difícil aquilo, não vou fazer. Eu não estou gostando tanto, eu vou largar. Então eu vou estar frágil para a hora que as provas chegarem, eu posso desistir da encarnação. Existem muitas formas de desistir da encarnação, que não seja o suicídio direto. Então Emmanuel diz assim: uma das maiores preocupações do Cristo foi alijar os fantasmas do medo das estradas dos discípulos. O cristianismo redivivo, na forma do Consolador prometido, veio fazer isso, dissipar fantasmas de medo, para que nós possamos sentir Deus um Pai justo e misericordioso, que não nos intimida, que não nos coíbe, que apenas nos oferece oportunidades para seguirmos, e que estamos todos sob essa tutela divina. Então, a aquisição da fé não constitui fenômeno comum nas sendas da vida. Ainda a aquisição da fé não é comum à humanidade. Nós somos cheios de crenças, mas a estruturação da fé é raríssima, porque está na dependência de aceitarmos Deus em nossas vidas através de leis e de termos Jesus como o representante das leis divinas junto à humanidade, e de confiarmos que Jesus nos oportuniza estes planejamentos reencarnatórios para sermos espíritos felizes. Então, sem esta experiência, transcendendo a essa informação, a nossa fé não estará estruturada. E por isso desistimos da vida. Afinal, o que significa padecer? O sofrimento de muitos homens, na essência, é muito semelhante ao do menino que perdeu seus brinquedos. Então, nós damos àquele momento difícil, muitas vezes, uma expressão gigantesca dentro de nós. E transformamos uma pequena experiência frustrada num padecimento gigantesco. E às vezes, se eu perguntar para um adulto de 50 anos, na maturidade, o que aconteceu quando você tinha 10 anos, e ele, em prantos, me contar uma situação, eu digo, ele ficou preso aos 10 anos naquela situação que ele não resolveu, porque ainda chora, ainda dói, ainda não há superação, porque não foi vivenciada esta fé que nos garante resolver em cada etapa da nossa existência os fatos daquela etapa. Se eu chegar na vida adulta e não ter resolvido as questões da minha infância, tampouco da minha adolescência, eu estou preso na minha fragilidade e não vou suportar as adversidades do caminho. Numerosas criaturas sentem-se eminentemente sofredoras por não lhes ser possível a prática do mal. Uma vez nós falamos isso há pouco tempo atrás, essa mesma frase aqui. As pessoas sofrem
porque estão inibidas de fazerem o mal. Isso é mais frequente do que imaginamos. Estar inibido por qualquer tipo de constrangimento, mesmo que seja um constrangimento social, uma doença física, uma questão familiar, aquele espírito quer praticar o mal. Revoltam-se outras pessoas porque Deus não lhes atendeu aos caprichos perniciosos. Vamos fazer bem simples isso para a gente entender. Há pessoas que falam assim, aí briguei com Deus. É muito comum, eu ouço isso sempre. Aí eu estou de mal, de Jesus ou tal. Coisa bem infantil. Mas por quê? Porque eu tenho pedido tanto isso e ele não me atendeu. Então, eu não quero acreditar nisso, estou de mal. Volta a questão. O sofrimento de muitos homens, na essência, é semelhante à criança que perdeu seus brinquedos. Porque Deus e Jesus, os amigos espirituais, não estão para atender os caprichos perniciosos. Deus não lhes atendeu aos caprichos perniciosos, porque isso seria um mal. Por que eu estou falando disso? Porque hoje a juventude busca escapar da vida física veementemente por essas questões que Emmanuel está nos apresentando. Exatamente por essas questões bem pueris. Obviamente que a causa pregressa desses males são verdadeiras compulsões de desistência de pessoas, da vida, de responsabilidades. Então, essa desistência contumaz já é um núcleo que o Espírito trouxe para ser resolvido nessa encarnação. A fim de prestar a devida cooperação ao Evangelho, é justo nos incorporemos à caravana fiel que se pôs a caminho do encontro com Jesus, compreendendo que o amigo leal é o que não procura contender e está sempre disposto à execução das boas tarefas. Não temamos, pois, o que possamos vir a sofrer. Deus é Pai magnânimo e justo. Um Pai não distribui padecimentos, dá corrigendas, e toda corrigenda nos aperfeiçoa. Se isso não for um sentimento construído, nós não venceremos o impulso de desistir da vida. Nós estamos assistindo inúmeras pessoas com essa temática ao longo desses anos, e essa temática está relacionada a isto, não sentir que Deus é Pai magnânimo e justo, que não distribui sofrimento, que dá corrigendas e toda corrigenda nos aperfeiçoa. Vamos refletir sobre isso. É muito importante isso que a Célia nos trouxe hoje. Quando nós olhamos para nós mesmos e pensamos assim, do que eu tenho medo hoje? Alguns vão dizer, eu tenho medo de ficar doente. Outros vão dizer, eu tenho medo de ficar pobre. Eu tenho medo de perder um filho. Eu tenho medo de sofrer um acidente. É uma coisa desproporcional que muitas vezes nós carregamos em nossa intimidade um medo sério de alguma coisa. Eu tenho medo de perder o emprego. E, obviamente, que tudo isso é natural. Todos nós temos esses medos. Mas, às vezes, isso significa para nós um pânico. Um medo superlativo. E é sobre isso que nós temos que entender.
Quando nós passamos por alguma coisa na nossa vida que a gente não compreende, é natural que aquilo cause na nossa intimidade uma desestruturação tão violenta que vamos ficar paralisados e vamos nos manter numa condição psíquica de trauma. Então, quantas pessoas nascem com trauma de alguma coisa? Trauma, mas o medo é tanto que é óbvio que alguma coisa aconteceu no passado que a pessoa não soube compreender, que o espírito não teve entendimento, causou um trauma. E o espírito desencarnou com aquela característica. Como a Célia colocou, por exemplo, aqui em Ribeirão houve um fato muito triste que foi noticiado, né, de um pai que, ao perder o seu filho, um filho amado, no hospital, ele se lançou de um andar e se matou. Então vamos analisar esse fato. O que faltou para esse espírito para superar aquele momento? Faltou o entendimento do Espírito eterno que nós somos. Faltou para ele entender que nós estamos aqui reencarnados. Faltou ele compreender que a existência é breve, que nós trazemos provas, que temos que superar essas provas porque elas nos engrandecem. Então, ter a possibilidade de adquirir um conhecimento num determinado momento da nossa vida e negar essa possibilidade, não buscar esse entendimento, pode fazer lá na frente que não tenhamos condição de superar uma situação traumática. Porque esse espírito que tomou essa atitude, por não ter suportado, ele é espírito há quanto tempo? Quantas desencarnações esse espírito passou? E ele vai renascer. Ele vai renascer e quando ele tiver um filho, ele vai entrar em choque. Choque pela perda, choque pelo ato que cometeu contra a sua própria vida. Quanto tempo isso vai levar para esse espírito solucionar essa questão na sua intimidade? E assim é com todos nós. Então, nos recusarmos a ter um entendimento, hoje, aqui e agora, do que a humanidade já nos proporciona, pode causar em nós situações que vão levar milênios para serem solucionados e que no fundo é só uma falta de busca do espírito de ir em encontro com a verdade, de se alimentar daquilo que nós já podemos nos alimentar para ter uma vida coerente com o bem e com a verdade. Então, vamos dizer alguém que passou um trauma há 5 séculos atrás da perda de filhos ao mesmo tempo, num acidente, alguma coisa. Nasce nessa existência com esse medo. Agora, nesta existência, o espírito pode se libertar completamente disso? Pode, na medida que ele estudar, na medida que ele aprofundar o seu pensamento nesses conteúdos, a ponto
daquilo que está no livro fazer parte da sua estrutura psíquica. Porque muitas vezes o espírito que passa por situações como essa, como Deus é misericordioso, ele impede, evidentemente, que o espírito passe de novo por aquele trauma. Então, às vezes, aquela existência, o espírito não vai perder filho nenhum, mas é a existência que ele tem para definitivamente conhecer a verdade e nunca mais temer isso. E muitas vezes, não sabendo que isso é uma realidade para ele, ele até entra em contato com as questões de vida eterna, mas não se aprofunda, não aproveita aquela existência para incorporar. Mas aí ele vai viver outra existência, e ele vai ter que ter perdas, porque isso é natural. Aí ele vai ter trauma outra vez. Então, a importância de nós compreendermos que se hoje eu tenho um trauma, eu tenho trauma de água de rio. Não posso ver um rio, não posso ver o mar, não posso subir num lugar alto, né? Eu tenho um pânico. Então, que conhecimento te falta e qual vivência desse conhecimento te falta para você resolver definitivamente esta questão, que se uma outra oportunidade você tiver que passar por aquilo, não será somatória de traumas. Então isso é muito importante. Nós identificarmos os nossos medos profundos, os pânicos, etc., e compreender, falta em mim um entendimento acurado sobre o espírito que somos, que me impede de me libertar. Então, quantas pessoas se suicidam, e o tema é suicídio, porque o filho morreu, o marido morreu, a mãe morreu, o irmão morreu, o amigo mais querido, enfim. E o que isso revela? Que o espírito não está ainda interessado pela sua evolução. Ontem nós comentamos algo que eu julgo muito importante, que é evidente que todos os suicidas, todos, sem nenhuma exceção, não desenvolveram ainda na sua intimidade a concepção de Deus que nesse momento da humanidade nós já podemos ter. E viver na Terra sem essa concepção divina que nós já podemos ter, a probabilidade da existência ser 100% comprometida é muito grande. Porque Jesus deixou muito claro para a humanidade que o tema fundamental da nossa vida é Deus. Amai a Deus sobre todas as coisas, depois o próximo como a si mesmo. Então o espírito que ainda pensa que Deus é uma vaca, um touro, né? Que é um homem de barba, né? Que Deus criou o mundo em 6 dias e depois descansou, né? Que Deus agora, desde que criou o mundo, está descansando, que está num descanso eterno, Deus está descansando. Essas concepções, elas são arrasadoras para o espírito. Porque se Deus descansa, não precisa nem levantar, né? Então, essas concepções arcaicas que não foram renovadas no nosso campo mental por falta absoluta de interesse
pelas coisas não perenes, faz com que a gente demore muito mais do que é necessário na condição que nos encontramos. De espíritos enlouquecidos, dementados, alienados, com medo das coisas, de tudo. E esse momento é um momento de nós nos refazermos. Então eu tenho que entrar na existência com uma concepção de Deus e sair anos-luz na frente daquela concepção. Porque a cada existência, nós temos a oportunidade de avançar anos-luz nesse entendimento. Porque todas as experiências vividas pelo Espírito nos proporciona esse avançar de entendimento. E é óbvio, quando a gente diz entendimento, nós estamos falando o entendimento associado ao sentimento. É óbvio, nós não estamos falando da cabeça, da mente, nós estamos falando do espírito. Então, se eu perguntar para aquele cientista que desenvolveu aquele robô que está lá em Marte, que é QI 575, qual é a concepção de Deus dele? De quando ele se lembra por gente, com 5 anos eu já tinha algum entendimento. De 5 anos até os seus 50, o que mudou? Não mudou nada. Perdeu a existência. Perdeu a existência, porque a gente não veio aqui só para contribuir com a parte material do mundo. Não viemos para isso apenas. Então, renovar. A doutrina espírita tem essa possibilidade de estabelecer em nossa intimidade uma renovação completa. Então, vamos pensar bastante sobre isso. Bastante. E nos envolvermos com o bem e a verdade. Vamos fazer a prece. Jesus, divino amigo das nossas vidas, 1000 vezes obrigado, Senhor, pela sua presença, pelos seus exemplos, pelos seus ensinamentos, por ter nos apresentado Deus como nosso Pai, que nos ama, que nos envolve com vibrações amorosas, que nos convida à renovação íntima. 1000 vezes obrigado, Senhor, porque nos encontramos aqui aprendendo a viver como espíritos e com isso nos libertarmos das amarras que nos prendem, que chamamos medo, insegurança, descaso, desinteresse por tudo aquilo que é eterno. Derrama sobre nós a sua luz, Senhor, e nos fortalece. Permite, Mestre, que nesse instante possamos tomar o passe espiritual. Que a nossa água seja fluidificada. Permite, Senhor, que as equipes socorristas possam nesse instante nos envolver para que possamos dar o passe espiritual naqueles irmãos que se encontram registrados
nos cadernos de vibração da nossa casa. Que todos os espíritos necessitados de saúde e paz que se encontram nos hospitais, nas enfermarias, nos lares, que desencarnaram necessitados de amparo, possam ser visitados por estas equipes e socorridos em sua intimidade. Que o Senhor os abençoe e os fortaleça. Rogamos nesta hora, Jesus, Mestre amado, pela nossa pátria, pela terra do Cruzeiro, para que possamos, Senhor, ocupar o nosso lugar, aonde o Senhor nos colocou, e nos tornarmos espíritos operosos. Que sejamos honestos, vigorosos no bem, cumpridores dos nossos deveres com esta nação, Senhor, para que em breve tempo seja a pátria do Evangelho. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre.